chamar o Igor para bater um papo aqui. Nossa live. Aliás, Igor, a hora que ele entrar aqui, eu tenho uma surpresa, porque acabou de entrar um caso neste momento, bem policial, bem interessante para a gente debater aqui. Chamei o Igor, está conectando. Imagem está boa. Seja muito bem-vindo, delegado Igor Jorge. Vou até pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o nosso livro do Igor Vinícius Nogueira Jorge. Ó, tá aqui, ó. Hoje eu não coloquei a nossa chamadinha aqui da tela. Seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Muito obrigado. É um prazer sempre te acompanhar e agora participar da Semana de Direito Digital e sempre aprender bastante com você. Enquanto você dá boa noite para a turma aqui, ó, vou procurar aqui, vou botar rapidamente aqui a nossa tela de chamada. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Nossa, tá lá atrás, ó, vamos pegar aqui. Olha só, é live de quinta. Não, vem, que vem. Ó, aqui, Semana do Direito Digital. Achar tua foto aqui, peraí. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Olha você aqui, Igor. Olha lá, nossa chamada, ó, nossa live. 20 horas. Vamos falar um pouquinho. Vou deixar um pouquinho essa tela aqui diferente hoje. Só para a gente fazer uma baguncinha aqui. Então, Igor, você que está na área do direito digital, dos crimes digitais já há muitos e muitos anos. Acompanha você me acompanha, acho que é mais de 10 anos, né? Mais ou menos. E você, mais de 10, né? 2005. Eu te acompanho desde 2005. Ah, então faz um bom tempo. Bastante tempo. Mas é uma honra. Então, 2006. Queria agradecer. Mas é um prazer muito grande. Eu fiz um prefácio do livro seu, se não me engano, não foi? Eu quero te fazer um convite, na verdade. O que eu explico para o pessoal é o convite para o nosso livro, vai sair agora nos próximos meses. Já estamos definindo a editora, em razão de um livro sobre notícias falsas, sobre fake news. E seria um prazer muito grande contar com a sua participação, fazendo o prefácio do nosso livro sobre fake news. Olha só, investigação e enfrentamento. Eu brinquei aqui falando, achando que tinha feito um prefácio, tinha escrito alguma coisa pro Igor, e ele faz esse convite fantástico, impossível não, aliás, é impossível recusar, é impossível não aceitar aqui ao vivo. Mas aqui ele foi coautor, agora vai ter um só dele como coordenador ou como autor único, né? É autor único? Somos em 3 autores, Hélio Júnior e também o autor, Dr. Kaique Martins. Muito legal. Somos em 3 autores. E é interessante que apresentamos aí alguns procedimentos sobre como investigar esse tipo de fato, que muitas vezes trata-se de um fato criminoso e que, com certeza, deve ser aprovado, uma criminalização que é necessária, né? E também falamos sobre técnicas de prevenção e também de utilização de fontes abertas, tanto para prevenir quanto para investigar esse tipo de conduta. Você sabe, Igor, que esses últimos 2 dias falamos muito do projeto de lei do Rigoni, que está, na verdade, o do Senado que vai, provavelmente está mais avançado. Eu estou tirando aqui o nosso coisa, vamos voltar para cá, botar aqui deixa eu colocar aqui um filtrozinho aqui, vamos ver, fazer uma brincadeira aqui, ó. Pronto. Fiquei jovem agora. Eu aprendi esse filtro com o pastor Thiago Brunet, e ele colocou, ficou bom assim. Falei, qual é esse filtro? Ele me passou aqui, de vez em quando a gente faz uma brincadeira e coloca. Mas essa semana eu falei bastante. A câmera está um pouquinho alta, né? Estou muito. Melhor assim, né? Ficou melhor, né? Melhor. Não está cortando minha cabeça, não, né? Não. Porque o pessoal vê a Marginal Pinheiros aqui atrás e fica mais dinâmico. Mas essa semana falamos muito desse projeto. Acho que é necessário, sem dúvida, nós termos aí uma regulamentação específica de fake news, dado o potencial, prejuízo, o impacto disso tudo na sociedade, com a colaboração também das aplicações, sem dúvida. Estou dizendo colaboração, acho que tem que ser projeto aí discutido não a 4 mãos, mas a muitas mãos. A parte criminal é importante. Conversei com o Toron sobre isso também, ele endossou. Uma live que eu participei também com o Sérgio Moro também, tipificação penal geral. É quase que unânime essa opinião da necessidade da tipificação criminal das fake news, como aconteceu recentemente no Código Eleitoral, dentro do crime de denunciação caluniosa, sem dúvida nenhuma. Mas, Igor, eu vou aproveitar, porque acabou de chegar nesse momento, um pedido de ajuda para mim no WhatsApp, de um amigo, faz 3 minutos. Ele sofreu aqui uma ameaça, uma extorsão, pelo que eu entendi,
acho que é um caso de clonagem de WhatsApp. Vou até perguntar para a Roberta aqui. Confirma para mim os detalhes que eu já vou... Não. Fraude usando o nome. O que mais? E pedindo dinheiro no WhatsApp. Usando o nome do amigo ou o nome dele? Uma fraude usando o nome de uma empresa. De uma empresa, não? De uma empresa, enfim. Uma fraude usando o WhatsApp, fazendo uma extorsão, né? Pedindo dinheiro, etc, etc. Então, aí acho que a gente pode interessar em duas circunstâncias, né? A primeira, na clonagem do WhatsApp em si, em que nós recebemos, aí, quando é clonado aquele pedido, me ajuda aqui, faz um depósito, estou precisando desse dinheiro rapidamente, etc. Ou, eventualmente, aí, quando há algo mais grave, uma ameaça, uma extorsão, sem a clonagem, mas diretamente contra uma pessoa. Quais são os cuidados hoje nessas circunstâncias? Delegado Igor Vinícius. Então, realmente é um problema muito grave. Eu tenho falado que isso é muito frequente nas unidades policiais, a clonagem. Eu falo que na data de ontem mesmo, por exemplo, foram reportados aqui no município 2 casos dessa natureza. E existe a necessidade das pessoas adotarem alguns comportamentos preventivos. Um deles é a chamada dupla verificação ou dupla autenticação, em que o cidadão ele vai escolher um PIN de segurança e, além desse PIN de segurança, que vai ser um conjunto de números, ele vai colocar também o e-mail. Isso vai impedir a clonagem, porque o criminoso ele instala aquela conta, aquele perfil do WhatsApp no celular do criminoso, porque ele utiliza muito da chamada engenharia social, ou seja, ele convence a vítima a informar. O que é muito comum, a vítima publica um anúncio na OLX ou no Mercado Livre e depois de alguns minutos ela recebe uma mensagem, um SMS, informando que será encaminhado para ela uma numeração para que o anúncio seja publicado. Na verdade, é o criminoso que está clonando o telefone e quando a vítima informa o número para o criminoso, achando que está informando para o OLX, por exemplo, na verdade, está passando para o criminoso, ele instala o WhatsApp e pede dinheiro para bastante gente. Então, um dos aspectos é a chamada dupla verificação, para que todas as pessoas deixem a dupla verificação habilitada. É muito fácil fazer, basta acessar as configurações. Nas configurações da conta de WhatsApp, é possível realizar essa medida preventiva. Um outro ponto também muito importante que temos observado as pessoas devem tomar muito cuidado com os cliques em links que recebem, ou em acessar links que ela recebe pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou em e-mail, em algum blog que tem alguma informação interessante para ela, que na verdade, muitas vezes, ele apresenta um artefato malicioso, ou seja, apresenta um vírus. Quando ele clica naquele link, ele é direcionado a um determinado servidor que vai permitir que ele faça o download daquele artefato, daquele vírus, execute. A partir do momento que ele executa, ele pode ser contaminado. É lógico que existem também ameaças que nem é necessário executar. Existem algumas ameaças cibernéticas que se aproveita de determinadas vulnerabilidades do dispositivo utilizado. Então, é um problema muito sério. E também, quando o cidadão recebe um pedido de ajuda, é importante conferir se aquilo é verdadeiro ou não. Já tivemos casos de pessoas que tiveram grandes prejuízos dessa forma. Inclusive, aproveitando, até tem várias questões que estão até entrando. Deixa eu fazer uma rapidamente aqui do Franklin, que sempre ajuda aqui com a gente, porque é importante o que ele falou. Olha, quando acordei hoje, eu vi algo esquisito no WhatsApp do computador. Apareceu uma mensagem dizendo que o WhatsApp estava conectado em outro computador, mas não uso em outro computador. Estranho demais, Igor. É no mínimo estranho. O que ele tem que analisar é se ele habilitou o WhatsApp Web, né? Isso é uma possibilidade. Porque às vezes a pessoa habilita, além do WhatsApp no telefone, né, no dispositivo, ele habilita também no seu computador, por exemplo, e já tivemos inúmeros casos que o cidadão procura uma delegacia de polícia informando que foi clonado. Olha, aqui está aparecendo que outra pessoa está usando o WhatsApp Web, aqui eu percebo pelo navegador. Eu sempre indago o cidadão. O senhor utilizou o WhatsApp Web? Ah, eu utilizei. Onde? Ah, na minha empresa. Qual o navegador? Ele informa, o navegador geralmente é o mesmo, e aí se percebe que foi um equívoco, que não houve crime. Mas tem que se tomar muito cuidado. Principalmente também
adotar alguns procedimentos quanto à segurança do telefone, habilitando, por exemplo, uma senha de teclado para o telefone, porque eu já, inclusive, investiguei casos de pessoas que estavam trabalhando e naquele ambiente ele saiu para almoçar, deixou por um tempo, não, na verdade ele havia saído para ir ao banheiro, e ninguém sai para almoçar sem telefone, então não foi bem isso, mas ele saiu para ir ao banheiro e o celular ficou na mesa. O colega que estava ao lado, ele acessou o WhatsApp web, sincronizou e passou a observar tudo que era conversado e em certo momento da história ele se passou pela vítima, proferiu algumas ameaças e a partir desse momento foi feita uma investigação, um afastamento de sigilo, inclusive perante a empresa, o WhatsApp, e a partir daí foi possível identificar pelo IP que o autor do crime era um colega de trabalho. Eu vou até adicionar aqui uma coisa que é interessante, além de você ter dito, pessoal, habilita, então, o uso de senha ou da autenticação do reconhecimento facial, ou mesmo da digital, nos aplicativos, não só na entrada do dispositivo, do telefone, mas os aplicativos que tiverem essa possibilidade, isso é importante, porque a gente aumenta aí a proteção, inclusive, aí, especialmente aí no caso citado pelo Igor. E o RC período digital aqui lembrou também do SQL hijacking, que pode ser uma possibilidade. No caso, né, pode ser, no caso daqui a pouco o Igor até explica rapidamente o que é, mas no caso do Franklin, normalmente quando a gente habilita o WhatsApp Web, ele funciona na mesma rede sem fio, ele depende da ativação do dispositivo, do telefone que está instalado no WhatsApp, porque ele lê o QR Code e funciona durante algum tempo, mas normalmente quando você sai da rede sem fio, normalmente ele fica sem funcionar depois de algum tempo. Então, se você respondeu que realmente não fez essa instalação, ficar atento aí para ver se não é alguma coisa que tenha invadido aí o teu sistema, enfim, nessa linha. Mas o que é o SQL hijacking ou o QR hijacking também, Igor? Aproveitando. Então, trata-se de uma ameaça também que o criminoso ele se aproveita de uma vulnerabilidade e no momento que a vítima ele acessa determinada informação, o seu dispositivo ele fica acessível a uma determinada invasão. O que a gente tem percebido é que esse tipo de ameaça, não só como Mendemido e outras ameaças que eles vão se aprimorando de forma muito rápida. E é muito importante que as polícias judiciárias que realizam a investigação criminal, elas também se atualizem, elas também tornem constante a formação dos policiais. E nesse sentido, eu posso falar com muita tranquilidade que a Polícia Civil de São Paulo, pela Academia de Polícia, que inclusive o Ministério da Justiça, eles desenvolvem diversos projetos com esse objetivo, com o objetivo de capacitar os profissionais. Porque isso foi um grande problema e eu tenho percebido como que existe um avanço nesse sentido e cada vez mais os policiais estão preparados para investigar esses crimes. Eu tenho observado, no ano passado, no ano retrasado, 2018, 2019, eu tive a oportunidade de colaborar na capacitação de policiais, não só pelo Ministério da Justiça, onde existe um curso chamado Inteligência Cibernética, mas também pela Academia de Polícia, onde apresentamos o curso de Investigação Criminal Tecnológica. Na verdade, apresentamos esse curso em todo o Estado, em quase todas as unidades de ensino e pesquisa da polícia. E o que eu percebo que nas primeiras vezes que eu apresentei aulas sobre essa temática em 2008, e considerando que estamos em 2020, uma evolução gigantesca por parte das polícias. Antigamente, o cidadão ia numa delegacia de polícia, ele narrava um determinado fato, por exemplo, perfil falso no Orkut. Porque no começo existia muito isso, perfil falso no Orkut, né? Depois acabou o Orkut, e Facebook, Twitter, né? E a pessoa procurava uma delegacia, a pessoa não sabia muito bem, tinha dificuldade, até mesmo de saber se aquele fato era criminoso ou não. Hoje as pessoas sabem que esse tipo de conduta pode ser uma conduta criminosa, né? Existe a falsa identidade, a invasão de dispositivo informático ou qualquer outra conduta que seja adequada a esse tipo de comportamento. Mas hoje os policiais, qualquer delegacia de polícia do Estado de São Paulo, ele tem condições de realizar os aspectos essenciais da investigação, por exemplo, da identificação de um perfil falso. Isso tem sido muito comum
e isso mostra uma grande evolução dos policiais. E é muito bom esse registro, que mostra a preocupação e a capacitação e a evolução da polícia para a sociedade e essa informação. E quero cumprimentá-lo aqui, como cidadão, pelo trabalho que você tem feito já há quantos anos? A gente estava brincando aqui há quanto tempo? Você é um delegado super especializado e isso nos dá muito orgulho. Parabéns, viu, Igor? Muito, muito legal mesmo. Nós que agradecemos. Eu, na minha formação, enquanto pesquisador e apaixonado por tecnologia, eu tenho duas grandes referências. Eu falo desde o período da faculdade e principalmente a partir do momento que eu me tornei delegado de polícia. E que foi o Dr. Renato Alves Blum e o Dr. Emerson Vende. Grande Emerson. O Dr. Emerson é um grande amigo em comum também. E são duas pessoas que eu tenho muita admiração e tenho aprendido muito. E agora com as redes sociais e nesse momento mais atual, com as lives, né, isso se tornou mais constante, é mais uma oportunidade de aprender com todos vocês, de disseminar o conhecimento, mas também aprender muito, porque é interessante. Quanto mais nós temos a oportunidade de ensinar, temos a oportunidade de aprender muito mais, né? Ainda mais nessa área da tecnologia. Eu vou convidar o Emerson para uma live, vai ser uma live ele fazendo churrasco, né? E agora eu vi que ele é candidato a algum cargo político, alguma coisa. Pré-candidato, Canoas. O que, prefeito? Ele é pré-candidato. Ele é pré-candidato a vice-prefeito ali na cidade de Canoas. Canoas, o Emerson é muito, muito gente boa. Uma vez nós jantamos juntos, e foi um jantar longo, e ficou eu, ele e a Sophie Kwasny, que é a responsável por proteção de dados, por Data Protection, do Conselho da Europa. Conversamos umas 6, 7 horas ali, foi muito, muito gostoso. Desde quando a gente se fala no WhatsApp, a Sophie fala dele, como é que está o policial, o Emerson, que foi até chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, Emerson, os nossos abraços, saudações para você. Mas o Igor, o nosso amigo Peridigital aqui, ele lembrou que existem também os aplicativos de autenticação, o Authenticator, sem dúvida nenhuma, tem do Google, tem o Authenticator em si, que são bons, eles substituem também alguns formatos de autenticação que nós citamos aqui. Pessoal, quem quiser e puder fazer perguntas, usem aqui o box das perguntas, porque eu coloco a pergunta na tela e fica mais fácil para a gente debater. Então, só para recapitular um pouquinho, nessas ameaças, ofensas via WhatsApp ou via qualquer outra ferramenta ou qualquer outro serviço de mensageria, nós temos essas cautelas que foram citadas aqui pelo delegado Igor. Mas e quando acontece? Né? Quando o crime se consuma, o que a vítima tem que fazer? Inicialmente, tentar fazer uma materialização imediata dessas informações. Antigamente eu falava o seguinte, vai até uma delegacia de polícia onde já vai ser feita a materialização, existe um procedimento para que isso seja materializado, mas o que aconteceu algumas vezes foi que entre a pessoa, enquanto ela está na casa dela, até ela ir à delegacia, pode ser que aquele conteúdo tenha sido apagado. Então, imediatamente, em que pese print screen ser um tipo de evidência não absolutamente confiável, realmente, né? Por isso que é necessário coletar a evidência na delegacia de polícia, mas inicialmente, já faça inicialmente essa coleta na sua residência, quando a pessoa tem acesso a por exemplo, uma ameaça feita pelo Facebook. É muito importante a URL, o endereço do perfil ameaçador. Então, o print screen, a foto, filmar que ele está acessando e imediatamente se dirigir até uma delegacia de polícia, onde será elaborado um boletim de ocorrência, e temos recomendado para os policiais que realizem o acesso àquele conteúdo criminoso, porque o policial, existe uma presunção de veracidade daquela informação que ele está acessando. Então, o policial, inclusive eu criei uma peça que eu chamo de auto de materialização de evidência eletrônica, que o policial, ele documenta que ele acessou determinado site, que ele imprimiu aquele conteúdo e também ele vai imprimir, ele vai juntar esse tipo de informação e isso vai para o inquérito eletrônico que será instaurado, porque geralmente é necessário um afastamento de sigilo. Considerando esse pressuposto, apenas os dados cadastrais muitas vezes não são suficientes. E considerando esse pressuposto, ocorrendo essa análise, essa materialização na sua casa, e ocorrendo a materialização na delegacia de polícia, será possível
seguir todo o caminho por intermédio daquilo que eu chamo de investigação criminal tecnológica. É possível seguir esse caminho para que ocorra a atribuição da autoria, para que seja possível elucidar quem foi o autor daquele crime. Então, é muito importante elucidar o crime, mas a materialização inicial também é importante, porque são evidências muito voláteis, né? Uma evidência eletrônica, ela é muito volátil, ela pode desaparecer rapidamente. Por isso é importante essa preocupação. Só um ponto também, foi falado sobre dupla verificação, 2 camadas de autenticação, isso é muito importante. Não apenas no WhatsApp, mas como frisou um dos participantes, realmente, não apenas pelo WhatsApp. A conta do Facebook, a conta de e-mail do cidadão, ou de qualquer outra rede social que ele participe, é muito importante habilitar essa dupla verificação, porque vai garantir que mesmo que o criminoso tenha acesso, por exemplo, à sua senha, existe uma outra camada que vai impedir que um criminoso utilize indevidamente aquelas informações. Igor, tem até um comentário do Franklin também dizendo que você escreveu sobre o perfil do pedófilo. Vou deixar aqui, aliás, não vou entrar nesse assunto, porque tem várias perguntas legais aqui, mas, e até recomendar, pessoal, sigam o perfil do Igor, vocês podem depois interagir diretamente com ele também. Vou colocar no ar, tem uma pergunta muito pontual aqui do Fabretti, dá uma olhadinha aqui, o julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal impacta as investigações de crimes envolvendo o WhatsApp, porque tudo leva a crer que aqueles bloqueios ou as ordens, enfim, judiciais obrigando o Facebook, que é o dono do WhatsApp, a abrir conteúdo de mensagens, e isso, em tese, vai ser flexibilizado. Ou seja, quando houver necessidade desse conteúdo que é criptografado, nós teremos algumas dificuldades. Então, vem a pergunta do Fabretti nessa linha. O que você acha? Sem dúvida. Eu acho que representa, sim, um impacto. Eu tenho defendido a necessidade, e até mesmo porque essas ferramentas elas têm meios técnicos de fornecer acesso às informações, e eu tenho defendido que esse tipo de informação seja fornecido, e também tenho defendido que muitas vezes é necessário, o juiz de direito ele vai sopesar, né? Qual garantia fundamental tem que ser preservada. Muitas vezes a privacidade, a intimidade do cidadão, ela tem que ser mitigada para que seja possível a elucidação de um crime. Vamos imaginar uma situação de sequestro, o cidadão está sequestrado, é necessário informações que podem estar armazenadas ou comunicações que estão sendo mantidas pelo WhatsApp, e a empresa não tem promovido a interceptação. Existe uma interceptação que eles fornecem, inclusive com esse nome jurídico, mas que, na verdade, é uma interceptação apenas de logs de acesso, né? Vai permitir apenas que eu saiba do meu alvo, as pessoas que ele está conversando, né? Quem são elas, os IPs que ele está utilizando em tempo real, não em tempo real, cada 24 horas, e o tipo de conteúdo que está sendo trocado, se é foto, se é texto, e o tamanho daquele conteúdo. Mas isso representa um grande problema, porque os criminosos muitas vezes utilizam da criptografia, seja criptografando um determinado HD, seja utilizando uma conversa criptografada por aplicativo de comunicação. Por isso existe sim essa preocupação, e essa decisão realmente ela impacta essa necessidade das polícias para que seja feito toda a busca eficaz da autoria de um determinado crime. E aí nós vamos ter um grande problema, que é como é que nós vamos obter aí os indícios da materialidade sem ter o conteúdo do crime, né? A prova da troca da mensagem, da informação, mesma coisa, o Frank falou do perfil pedófilo, que você tem um artigo, as fotos, né? Eu só vou saber que tem fotos, mas qual foto? Qual é a imagem, né? E isso vai colocar em risco, sem dúvida nenhuma. É um problema. Hoje, utilizamos meios intermediários, né? Quais são os meios intermediários? Por exemplo, um dos meios, a apreensão do celular. Se é possível apreender o celular, mas o celular tem senha. É possível, sem dúvida, promover a extração dessas informações, e a extração desse tipo de informação, existem recursos tecnológicos que permitem esse tipo de extração, e isso ajuda bastante a investigação. Mas muitas vezes isso não é suficiente. Muitas vezes não é possível promover a apreensão daquele celular. É por isso que temos defendido uma flexibilização nesse sentido, de que, na verdade, temos defendido que essas empresas elas
devem seguir o Marco Civil. Além disso, elas devem fornecer as informações de interesse da investigação criminal. Existe a necessidade, notoriamente, lógico, de uma ordem judicial, e a partir daí elas devem informar. O problema é que isso não tem acontecido. O problema, eu vou apresentar um exemplo, por exemplo, relacionado com o Facebook. O Facebook, ele informa os registros de acesso, os dados cadastrais. Dado cadastral até informa diretamente para o delegado, para o promotor, dependendo do crime. Isso aí já viola o Marco Civil, na minha concepção. É polêmica a questão. Mas ele deveria informar para qualquer crime dado cadastral. Mas ele informa mediante ordem judicial, quando nós representamos, né, perante o Poder Judiciário, o fornecimento de logs de acesso, que são os IPs utilizados, por exemplo. O problema é que quando se trata de um conteúdo, eles não informam. Eles dizem o seguinte: é necessário o EMILAT. O problema é que o EMILAT trata-se de um tratado que adota a troca de informações entre países. O problema é que o EMILAT ele é demorado. Então, sempre que temos casos dessa natureza, temos que entrar em contato com o DRCI do Ministério da Justiça, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Existe até um formulário que facilita um pouco essa solicitação de ajuda. E a partir daí, eles vão entrar em contato com a autoridade central lá dos Estados Unidos, que é o que geralmente tem acontecido. O problema é que isso demora bastante, 5 meses, 6 meses, 1 ano. Então, defendemos que essas empresas também devem fornecer conteúdo. Então, esse tipo de decisão realmente é de grande interesse da investigação. O Judiciário, o STF, nesse caso, seria muito importante que compreendesse a importância para casos mais graves. E a confiança no juiz. Se o juiz entendeu que é necessário fornecer esse tipo de informação, isso deveria, sim, ser fornecido. Você tem mais 10 minutinhos? Podemos ficar 10 minutinhos extras? Tem 10 horas eu não tenho, mas pelo menos 5 horas eu teria, né? Tendo uma conversa tão agradável. Pessoal, com você, prorrogação do nosso Happy Hour Digital, Semana de Crimes Digitais aqui com o delegado Igor. Tem muita pergunta. Nesse caso que a gente está conversando aqui do WhatsApp, nem com o EMILAT eles fornecem o conteúdo, nem com o EMILAT? Não, eles informam. O problema é que demora muito. Mas informam, então eles na verdade, descriptografam com o EMILAT. Eu estou pensando em vamos imaginar a seguinte situação: uma conversa que está armazenada em um perfil do Facebook. Cloud. Então é possível, na nuvem, realmente. Backup. É possível fornecer essa informação. Uma informação que está armazenada no Facebook, né? Então, 2 alvos conversaram. Tivemos um caso que foi interessante, que o cidadão foi assassinado. E aí era necessário saber com quem ele conversou naquela noite do crime. E aí não conseguimos, não foi possível aqui no Brasil. Aí, a partir desse momento, os policiais que estavam na investigação tiveram que depender desse auxílio do DRCI. O pessoal do DRCI, eles trabalham de forma primorosa, mas existe sim uma grande demora, porque sempre que se fala em cooperação internacional é um problema muito sério. Existe a possibilidade de carta rogatória também, mas o caminho tecnicamente adequado realmente é a utilização desse tipo de recurso. Para o Departamento de Justiça norte-americano é melhor o EMILAT mesmo, mas não em todos os crimes, né? Realmente. E falando que não todos os crimes, o problema muito mais fácil de se resolver também é o problema de dado cadastral. Hoje, tanto o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto o Google, eles apresentam os dados cadastrais diretamente para o delegado de polícia ou para o promotor de justiça, apenas para determinados crimes expressamente previstos em leis específicas sobre esse tema, né? Isso já ajudaria bastante, porque quando a pessoa registra uma ocorrência, muitas vezes existe uma necessidade, até mesmo imediata, de ter acesso a informações. Caso tratar-se de um caso mais grave, vamos imaginar um caso de abuso infantil, caso de sequestro, cárcere privado, realmente eles apresentam essas informações. Mas dependendo do tipo de crime, na maioria dos crimes não ocorre isso. Eles se recusam e informam que, nesse caso, é necessário uma ordem judicial. Então, isso ajudaria bastante. Tanto essa questão quanto a questão da criptografia ajudaria bastante a tornar mais eficaz
todo o trabalho de investigação desenvolvido pelas polícias judiciárias. Agora, fico feliz de saber que o Emelec está funcionando para as polícias estaduais, porque eu lembro que tinha uma época que era só no regime da Polícia Federal. Então, houve uma evolução e isso é positivo. Muito bom. Mas são todos os crimes, só para ficar claro, Igor, todos os crimes eles atendem via Emelec ou tem que ter todo reclusão, crime detenção? No Brasil, não, crimes que no Brasil sejam considerados delitos, assim como no outro país. Né? Caso no país outro país, no caso do Emelec americano, tem que ser considerado nos Estados Unidos também. Essa é a condição. Essa é a grande dificuldade. Eu apenas tive casos de delitos de reclusão. E mesmo os casos que eu colaborei com investigações de outros colegas aqui do estado e fora, tratavam-se de crimes muito graves, né? E em razão disso as informações foram fornecidas. Eu não tenho nenhuma informação de um crime, por exemplo, previsto com uma pena de detenção. Então não consigo ter convicção para informar se eles informam ou não nesse caso. Eu apenas tive casos pena de detenção. Mas é muito importante. Está tendo uma discussão aqui na timeline muito interessante, aqui, muito rica. Estou tentando acompanhar junto com o nosso bate-papo. O Jânio estava falando aqui de extração de dados, usando o Cellebrite, né, aquela ferramenta que consegue desbloquear iPhone, etc. E o Jânio falou, olha, o problema é que nem sempre a extração de dados traz as conversas do WhatsApp. Né? A gente conversou da nuvem, mas se tiver no aparelho, vem, não vem, a criptografia, como é que funciona, ponto a ponto. Mas o Igor explicou que o que não se consegue hoje é fazer interceptação em tempo real, né? Por força da criptografia ponto a ponto. Seria a previsão da Lei 9296 de 96. Lembrando lá que o artigo 10 tipifica, né, a interceptação sem ordem judicial. E eles estão comentando aqui, inclusive, da velocidade, etc. Ficou uma discussão muito boa. Mas, Vinícius, Igor, vamos fazer um pinga-fogo aqui, ó. Bate pronto. Tem aqui tem 4 perguntas para a gente fazer. Então, a primeira pergunta, vamos usar esta aqui. Do STF nós já fizemos. Vamos usar essa aqui, ó. Como se habilita a proteção do teclado no celular? Renata. Cada modelo de celular... Perfeito. Renata, cada modelo de celular possui um modo para que seja configurado. Essencialmente, é necessário acessar. Na maioria dos telefones, será necessário acessar as configurações daquele dispositivo. E sempre existe um ícone para segurança, geralmente relacionado com a segurança, ou dentro de conta, será possível habilitar, geralmente leva o nome de PIN de segurança, e aí será possível escolher tanto uma numeração, quanto um traço, que existe até um nome específico para isso, é o padrão, né? Ou existem outras modalidades, outras possibilidades, como a impressão dactilar. Seria uma outra possibilidade, uma outra verificação de segurança. Só coloquei a pergunta do Cléo aqui, mas a gente já respondeu naquela questão anterior, a pergunta dele é com relação a investigações de crimes internacionais, a gente falou do Emelec, etc. Ela falou do Dom Juan virtual, né? Que é um problema sério. Isso acontece bastante. Ah, é verdade, do Dom Juan, é verdade. Comenta um pouquinho. Eu tive alguns casos no escritório disso. Importante mesmo. É interessante. Isso, as primeiras vezes que eu investiguei um crime relacionado com tecnologia, principalmente a partir do Facebook. Vamos pensar a partir de 2010, 2011. Antes disso, não tinha observado nada. Mas pela primeira vez eu tive acesso a esse tipo de crime. Eu acredito que em 2010, pela primeira vez, eu tive um registro desse tipo de delito. E é muito interessante que a vítima, ela acredita, o criminoso, ele usa um magnetismo muito grande, né, que na verdade são técnicas de engenharia social, né? Ele convence aquela pessoa que é verdade. E o que acontece? Eu já tive casos, um caso recente, de um ano mais ou menos, que a pessoa procurou a delegacia de polícia. Na verdade, as pessoas muitas vezes falam que é o vizinho, né? O vizinho, o primo, conhecido, né? Eu até acho que era essa pessoa, essa vítima. Mas ela foi até a delegacia, eu expliquei que era golpe, isso é mentira. Ela falou, mas olha, que é um militar das Forças Armadas Americanas. Eu falei, esse caso é golpe. Olha aqui, eu mostrei o blog e tal. Ela falou, mas não tem a mesma foto. Eu falei, olha, tem um detalhe que eu nunca vi, primeira vez. Inclusive, só nesse caso eu vi. O cidadão, ele fez uma sobreposição de rostos. Ele colocou aquele mesmo rosto em 10 fotos diferentes. Uma delas, o militar estava pegando a mão do Obama.
E aí ela falou, olha, ele esteve até com o Obama. E na verdade era uma mentira, né? E o problema é que ela saiu da delegacia e falou, mas eu não estou acreditando, você vai ter que provar. Ao final, eu falei, não estou conseguindo provar, mas eu apresentei todos os elementos do mundo e a senhora não está provando. Então, me desculpa, mas a senhora vai ser enganada. E depois ela procurou a delegacia e falou, acabei depositando porque estava no aeroporto. Né? Depositou? Então, ela mandou 5 mil, aí depositou. Quando ela veio na delegacia, ele estava no aeroporto. Eu falei, mentira, passa os dados, vamos entrar em contato com a Polícia Civil do aeroporto, com a Polícia Federal. Era golpe, né? O Franklin Martins, falando isso, é muito interessante as participações dele. Eu tenho acompanhado todas as suas lives, né? E ele é fantástico. É né? muito Um abraço. Amanhã eu te assistirei 1h da tarde com ele, né? Amanhã seria um dos... Eu tô tenso aqui, eu tô preocupado porque vai ser tenso, porque eu não tenho condições de acompanhar toda a cultura que ele tem. Ele é muito abençoado também, né, Franklin? Então amanhã eu já estou orando aqui para que ele abençoe aí me dê um pouquinho de capacidade para poder acompanhar o Franklin. Ele é fantástico. E ele fez uma pergunta tão comum, que acontece bastante, tanto quanto a vítimas que procuram delegacia, quanto a policiais. É a questão do link, né? Olha que interessante. O cidadão, o criminoso, ele tem um perfil no Instagram. E aí ele comete um crime. Depois ele apaga aquele perfil. E aí a pergunta, aquele link, ele pode ser utilizado? Realmente, para a investigação, esse link vai ser utilizado normalmente. O importante é eu ter esse link. O que não pode acontecer é a pessoa ir até a delegacia de polícia, não fazer uma coleta inicial, e no momento que for feita a coleta na delegacia de polícia, o perfil já não está ativo. Não existe o perfil. E a vítima não sabe qual é o endereço do perfil. Então não vai ter um local que eu possa fazer o afastamento de sigilo. Porque eu vou fazer um afastamento de sigilo, se for Facebook, por exemplo, baseado em um endereço do perfil, que é aquele link, ou em um número de telefone. Não sendo esse tipo de situação, realmente a investigação pode ficar até mesmo inviável. Por isso que é importante esse link. Para encerrar, Jânio, a sua pergunta estava lá no box, mas a gente já conversou, então eu coloquei rapidamente só para registrar. E a Renata, às vezes recebo uns SMS meio estranhos, com DDD de outro estado, etc. Teve uma coisa que a gente não falou. Quando a gente falou da dupla autenticação, mesmo com isso ativado, está acontecendo o seguinte, isso normalmente quando você coloca alguma coisa na internet para vender, você se expõe, tem alguma coisa que está, um imóvel, um produto, etc., as pessoas elas tentam fazer a clonagem, como está a dupla autenticação ativada, a gente vai receber o SMS e eles ligam logo em seguida, dizendo, olha, esse produto que você colocou aqui, etc., não sei o que, me dá o código só para fazer essa validação. Então é a tal da engenharia social, a pessoa se confunde, faz uma falsa assimilação e vinculação com aquele produto e acaba fornecendo. Então, tomar muito cuidado quando telefonam e pedem via telefone para que a gente forneça aquele número. Isso pode acontecer também via SMS, etc., mas normalmente é por telefone, certo, Igor? É isso mesmo? Exato, mas pode ser SMS, pelo WhatsApp, por telefone. É até interessante a engenharia social. Boa parte, na verdade, quase que a totalidade das fraudes eletrônicas, elas são praticadas com auxílio da chamada engenharia social. A engenharia social ela tem 3 características. Uma delas é a ancoragem. O criminoso ele se ancora no nome de uma instituição conhecida ou uma pessoa conhecida da vítima, né? Ou algum órgão público. Existe também o efeito saliência, que é chamar a atenção da vítima. Muitas vezes, um exemplo muito comum, o golpe, a fraude utilizando a senha da pessoa. Hoje tem sido comum. A pessoa recebe a própria senha, o criminoso compra uma grande quantidade de senhas, e aí ela recebe a senha, um e-mail, por exemplo, falando, olha, eu tenho a sua senha, eu tenho conteúdo íntimo, se você não me pagar, eu vou divulgar fotos íntimas, vídeos íntimos, e é tudo mentira, isso aí é um estelionato muito puro, né? Não houve necessariamente uma invasão no dispositivo, apenas aquelas senhas foram divulgadas e o criminoso utilizou, né? E isso foi a saliência que ele utilizou, ele chamou a atenção da vítima. E o terceiro aspecto, e mais importante, é a manipulação das emoções da vítima. O engenheiro social, o criminoso que utiliza isso, ele manipula a vítima. Ele faz despertar na vítima o medo, a curiosidade, né? A ganância, o receio de sofrer algum problema. Enfim, muito cuidado com esse tipo de fraude. As pessoas precisam refletir bastante antes de responder quando alguém entra em contato, porque
nem sempre a pessoa que está entrando em contato pelo WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, ou por carta física, né? Inclusive cartas físicas, né? No papel, aquilo lá, aquele documento, muitas vezes não é quem ela imagina que seja. Muitas vezes é um criminoso se passando, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça. Liga nesse número aqui do Tribunal de Justiça que você ganhou uma ação. Tem que pagar as custas processuais, por exemplo. Isso tem sido muito comum e as pessoas procuram a delegacia. Muito bem lembrado. E só quero saudar aqui a juíza Renata Blockchain Bitcoin Baião. Seja muito bem-vinda. A gente brinca muito com ela. E deixei uma pergunta, última pergunta aqui para a gente encerrar, do Jânio, que participou muito. Obrigado, viu, Jânio? Os doutores falaram sobre as mensagens. Entendem que as ligações por WhatsApp podem aproveitar a decisão do STF? Delegado Igor? Eu penso que sim. E, inclusive, eu estive conversando com alguns colegas hoje pela manhã, a posição, o ponto de vista de alguns colegas que seria possível aplicar esse entendimento e isso seria altamente viável, juridicamente viável, realmente. Eu penso que sim. Só aproveitar, falando que o Jânio ele é um dos coautores do Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, que é um livro que eu coordenei com a participação de outros amigos, que inclusive estão aqui no grupo, e que estão fazendo parte, né, dessa conversa, grandes amigos, aí, pessoas que eu admiro bastante. Então, um abraço, Jânio, grande amigo, Jânio Cono, que é professor também, e fico muito feliz aí poder falar sobre esses temas com todos vocês. Eu aproveito para cumprimentar a todos que participaram dessa obra, em especial o Jânio, que está aqui junto com a gente. E para finalizar essa questão, então, muita gente me pergunta, Renato, dá para interceptar a ligação via WhatsApp? O delegado Igor já respondeu dessas dificuldades. Igor, chegamos ao final, agradeço o tempo extra. Raramente a gente extrapola, mas estava muito boa a discussão, o papo estava legal, todo mundo participando. Então, quero agradecer novamente a tua disponibilidade, a tua disposição. E agora, no finalzinho, te dar o Instagram para você falar o que você quiser e se despedir. Eu notei aqui que estava acabando a bateria do meu telefone, por isso que eu apressei um pouquinho. E também eu tive que falar bastante rápido, muito rápido, porque eu tinha tanta informação para trocar, né? Esses assuntos, eles me deixam muito feliz, né? Por poder abordar. Então, eu acabei falando rápido para poder falar mais, sabendo da limitação do tempo. Mas eu fico muito feliz pela oportunidade. Eu te admiro muito em face do ser humano que você é. Eu te admiro muito mesmo por isso. E também te admiro já há muito mais tempo pelo profissional, principal referência no Brasil relacionado com direito digital, direito eletrônico, e que eu devo muito por tudo e pela referência que você é para mim. Então, eu te admiro muito e eu quero mandar um abraço para todo mundo que participou. É sempre um prazer muito grande falar sobre esses temas, e porque a gente sabe que nós estamos colaborando com um mundo com mais segurança, um mundo que as pessoas possam utilizar muito bem os recursos tecnológicos. A tecnologia, ela pode e deve ser muito bem utilizada, só depende da forma, né, e dos motivos e finalidades que se utilizam ela. Então, um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e sempre um prazer te acompanhar e falar com você. Amém. Queria dizer que é uma honra ter feito essa live contigo. Desde que você começou a me acompanhar, eu também o acompanho.